esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido irmão e irmã. Hoje essa liturgia, ela vai nos convidar a fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós. Para isso é preciso obediência, humildade, oração, escutar a voz de Deus e fazer aquilo que o Senhor nos pede. A primeira leitura nos fala da história de Jonas. Jonas, ele tinha uma missão, ir a Nínive evangelizar, mas por medo, porque não confiava plenamente em Deus, né? E tinha medo de se expor, tinha medo de ser morto, de ser rejeitado, perseguido, porque Nínive era uma cidade de pagãos, de idólatras, de pessoas que viviam como se fossem, né, bastardos, que não reconheciam a Deus. E Jonas então tenta fugir, tenta escapar, não quer assumir esta missão, acha-se indigno, incapaz, acha impossível evangelizar aquele povo que era um povo ateu. E isso pode acontecer na vida de cada um de nós. O Senhor nos chama, mas Ele não chama os prontos, os bons, os capacitados, mas o Senhor capacita quem Ele chama. E peçamos então ao Senhor que nos ajude, né? Que não tenhamos medo, né? Assim como Nossa Senhora, quando recebeu o anúncio do arcanjo Gabriel, ela também ficou em dúvida, ficou pensando como poderia, né, ser mãe se ainda ela era virgem, se não era casada. E o anjo diz a ela: Não tenhas medo, Maria, confia no Senhor, porque você está cheia do Espírito Santo. E é isto que nós deveremos nos preocupar, né? Assim, Jonas teve que passar por um momento difícil na sua vida, perceber que de Deus nós não podemos fugir e da missão a qual Deus nos confiou, e enquanto nós não nos colocar a caminho e não obedecer a palavra de Deus, nós não teremos paz em nosso coração. Que peçamos ao Senhor esse discernimento, esta sabedoria, que nós possamos ir ao mundo inteiro evangelizar. Assim como neste evangelho de hoje, né? Jesus, ele é perguntado por um mestre da lei qual era o maior mandamento e o que eu precisaria, o que aquele mestre da lei precisaria fazer para entrar na vida eterna. Então o Senhor diz: olha, recita para nós qual é o primeiro mandamento da lei. Então ele diz: olha, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua inteligência, durante
toda a sua vida, né? Não é só em momentos específicos. É muito importante esta parte, né? Porque às vezes nós achamos que deveremos amar o Senhor só quando estamos diante do Santíssimo, ou quando estamos dentro da igreja, ou quando estamos dentro do nosso quarto. Não, amar o Senhor é amá-lo aonde nós estivermos e não importa com quem nós estivermos. Então, Jesus disse assim a ele: faça isso, né? Está muito bem o que você falou, mas deverá também amar o teu próximo. Então ele, para se justificar, para querer, né, se achar isento ou que não compreendia, que não sabia quem era o próximo, pergunta ao Senhor: mas quem é este próximo? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano, né, onde um homem que era, né, ali um samaritano estava indo, né, era um vendedor, né, era um comerciante, estava indo de Jerusalém para Jericó. E ali ele foi assaltado, deixado quase morto. E passou um sacerdote e nem chegou perto. Passou um levita, né, conhecedor da palavra, aquele que fazia as leis, e se afastou, não quis nem se aproximar daquele homem. Então chega o samaritano, aquele que era considerado, né, um lixo, era considerado um pecador, era considerado um idólatra. Este para, acolhe aquele homem, dá remédio a ele e leva ele para, né, o hospital, e lá paga já toda a conta e deixa ele lá para ser cuidado, e quando voltaria, né, estaria lá de novo para pagar algo a mais e até para rever aquela pessoa que ele nem conhecia. Então, esse próximo também, às vezes, está muito perto de nós, né? É aquela pessoa que é o pobre da vez, né? Quem é o próximo? Quem é o pobre? Aquele que está necessitado, né? Às vezes, pode ser uma condição financeira, às vezes pode ser a fome, a sede, a nudez, mas principalmente aquela pessoa que está sem discernimento, está desesperado, está desanimado, desacorçado, né? Está triste, está cansado, está deprimido, porque não entende a sua história, não entende a sua vida, está injuriado pelos problemas, pelas dores da vida, né? Então é aquela pessoa que ali naquele momento está precisando do nosso apoio. Muitas vezes basta ficar ao lado, um sorriso, um olhar, né? Muitas vezes a gente poder dizer a esta pessoa com humildade: o que eu posso fazer a você, né, neste momento para ajudar a aliviar a sua dor? Às vezes basta escutar, né? Então, aqui está a diferença de quem é um cristão, né, de quem é um bom samaritano, né? Na verdade, o bom samaritano é o próprio Jesus, que se apresenta muitas vezes em pessoas muito simples e muito humildes e necessitadas, que às vezes passam até por pedintes, né, por mendigos, por pessoas que não têm valor nenhum para a sociedade. São estas pessoas que nós temos que amar, estar próximos e nos colocar a serviço. Porque todo mundo quer servir um rei, né? Uma pessoa importante, uma pessoa que pode me dar algo em troca, né? O cristão, ele ajuda aquele que não poderá retribuir com nada, né? Muitas vezes até nem dando muito obrigado, né? Nem agradecendo, porque a nossa recompensa nós já recebemos em Jesus Cristo, que é a vida eterna. Nós não precisamos, né, ter ou fazer nada para adquirir a vida eterna. Nós precisamos confiar no Senhor, a fé, né? São Tiago vai nos dizer assim: mostre a tua fé sem tuas obras, e eu mostrarei a minha fé com as obras. Então, uma pessoa que fala, que acredita em Deus, né? Jesus mesmo ele vai dizer, né? Do que adianta a pessoa falar Senhor, Senhor e não fazer a vontade de Deus? Então, dizer que eu acredito em Deus é eu viver, né, como o Senhor nos ensinou, como o Senhor nos pediu. Quem quer seguir Jesus Cristo deve renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz.
tomar sempre, né, o lugar da humildade, os últimos lugares, né? Quem quer ser o primeiro, seja o último, né? Quem se sentir melhor, mais inteligente, perfeito, que sirva, né? Porque quem serve não briga, não julga, não condena, não faz acepção de pessoas. Acima de tudo, aquela lei, fazer o bem não importa a quem, né? Não é, o objetivo final não é para quem ou para qual pessoa ou aonde eu estiver, não, é sempre fazer o bem, não importa onde eu estou e nem com quem eu estou interagindo, né? E muito disso também passa pelos bons pensamentos, né? Pelas boas intenções. Às vezes, muitas pessoas, né, têm boas iniciativas, até fazem boas coisas, né, mas no seu coração, a sua intenção e o seu desejo não era aquilo, né? Então, por isso que Jesus vai nos dizer também em outro momento, teu sim seja sim, o teu não seja não, né? Sejamos quentes ou frios, não sejamos mornos. Não podemos fazer as coisas empurrando com a barriga, né? Só para nos livrar, para aliviar a consciência de que eu não queria dizer não ou não fazer. Então é melhor não fazer, né? E quando nós fazermos alguma coisa, fazer com amor, né? Esse é o verdadeiro tempero da boa comida, daquela atitude que vai nos trazer verdadeiramente esta paz interior, né? De sabermos que ali, na nossa pessoa, já não era mais nós, mas era o próprio Senhor que estava agindo, o bom samaritano, que não rejeita, que não julga, que não condena, que não se escandaliza, que não tem asco, né? Que tem empatia, que se coloca no lugar do outro e mais ainda, até pega o outro em seus braços, coloca em seus ombros, porque sabe que o melhor para nós, a gratificação nossa é sempre colocar o outro acima de mim. O outro precisa mais do que eu. Na pessoa do outro, eu devo sempre ver a presença de Jesus e de Nossa Senhora, né? E assim eu vou vivendo neste mundo, sabendo que sou amado por Deus e tudo que eu preciso eu já recebi de Deus, eu já tenho do Senhor, que é Pai, que me conhece e que jamais irá me abandonar. Não preciso ficar muitas vezes, né, como Jesus vai dizer, horas e horas em oração. Não há necessidade, né, de fazermos isso, a não ser por devoção, né, por adoração, por louvor, por agradecimento e pedindo a Deus que Ele jamais tire a sua graça do meu coração, para que em tudo eu possa fazer, não para que eu seja exaltado, mas para que apareça a presença de Deus. Por isso João Batista dizia assim, é preciso que eu desapareça e que apareça Jesus em minhas atitudes, né? Para finalizar, um padre, né, recém-ordenado, na sua primeira missa, a sua mãe estava na primeira fila, né? E depois da missa, ele perguntou para sua mãe, mãe, em qual momento da missa a senhora me achou mais importante, mais bonito, onde que eu fiquei mais radiante diante da senhora? E a mãe falou assim, filho, o momento que você ficou mais bonito foi o momento em que você ajoelhou atrás do altar e ficou aparecendo só Jesus na hóstia consagrada. Você desapareceu e Jesus apareceu. É preciso que nós desapareçamos e que apareça Jesus através das nossas atitudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.